Eu sou Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte, e estamos dando continuidade ao estudo do livro O Principiante Espírita. Estamos aqui já quase no final. Estamos iniciando agora um capítulo que se chama Solução de Problemas pela Doutrina Espírita. São questões que são levantadas no nosso cotidiano e aqui as respostas pela ótica da doutrina espírita, lembrando que a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Nós dizemos que a ciência e a filosofia com consequências religiosas. Uma vez que nós seguimos aí os ensinamentos do Cristo, que foi o nosso guia e modelo, o espírito mais perfeito que colocou os pés neste planeta, e Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Dentro desse capítulo que fala sobre solução de problemas pela doutrina espírita, nós temos aqui a questão muito em voga, inclusive atualmente, que é a pluralidade dos mundos. Muito se tem falado a respeito disso, não é verdade? Sobre a presença de seres extraterrestres aqui, sobre os documentos, arquivos, né, dos governos que estão sendo abertos, evidenciando a presença de seres de outros planetas. Enfim, é um assunto que tem tomado espaço na mídia, nas redes sociais, e é oportuno fazer esse questionamento, né, essa pergunta sob a ótica da doutrina espírita: que tipo de esclarecimento a gente tem? Então, existe aqui a primeira questão, que é: serão habitados como a Terra os vários mundos que rolam no espaço? Serão habitados como a Terra é habitada, os vários mundos que rolam no espaço? E a resposta: os espíritos o afirmam, e diz-nos a razão que assim deve ser. Desde que a Terra não ocupa nenhuma posição especial no universo, nem pelo volume, nem pela posição relativa, não deve possuir o privilégio exclusivo de habitabilidade. Além disso, Deus não teria criado essas miríades de globos com o fim exclusivo de recrear os nossos olhos. Tanto mais quanto é certo que a maioria deles se acha fora do nosso alcance visual. Esse esclarecimento, inclusive, consta no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que fala também no seu volume 1 da pluralidade dos mundos. Ou seja, essa questão é uma questão, de certa forma, indiscutível dentro do prisma, dentro da visão da doutrina espírita, né? Essa quantidade gigantesca de estrelas, de planetas nesse universo gigantesco, não estariam ali só para a gente olhar à noite para o céu e achar bonito. Com certeza, tudo tem utilidade, não é mesmo? Dentro da sabedoria suprema, inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Dentro dessa sabedoria suprema, não criaria isso só para a gente olhar para cima e achar bonito. Então, sim, existem outros mundos habitados, e a gente estuda dentro da doutrina espírita que, inclusive, esses mundos, esses planetas, esses sistemas solares, eles obedecem a um sistema de evolução, de crescimento, tem toda uma hierarquia de ascensão energética, de ascensão moral, e se difere um dos outros, inclusive nessas questões. A próxima pergunta é: se esses mundos são habitados, se os habitantes serão em tudo semelhantes a nós na Terra? Por outras palavras, poderiam viver entre nós e nós entre eles? E a resposta: a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma. Entretanto,
o organismo deve ser habitado ao meio onde há de viver. Do mesmo modo que os peixes o são para viver na água e os pássaros no ar. Se o meio for diferente, e tudo leva a crer que o seja, conforme parece demonstrado pelas observações astronômicas, diferente deve ser a organização. Assim, então, não é provável que no seu estado normal os seres mudem de mundo com os corpos que tinham em outros. Aliás, é o que afirmam os espíritos. São muitos planetas, incontáveis, cada qual com suas características específicas, né? De clima, de condições fisioquímicas. É evidente que o nosso corpo ele está adaptado para viver nesse planeta, nessas condições de clima, né? Nessas condições de temperatura, pressão atmosférica, umidade, presença de gases respiráveis, etc, etc, etc. Então esse corpo ele foi projetado para estar habitando, né, para habitar um planeta com características específicas para esse corpo. Se o planeta apresenta condições muito diferentes daqui, os seres que lá residem também apresentarão características, digamos assim, apropriadas, né, adaptadas para a presença deles em outras condições diferentes da nossa. A próxima questão. Supondo que esses mundos sejam habitados, estariam eles na mesma categoria que o nosso, do ponto de vista moral e intelectual? Isso a gente já sabe que não, né? Nós já sabemos que a categorização dos espíritos passa desde lá dos mundos primitivos, não é isso? Depois provas e expiações, regeneração, partindo para os mundos felizes, ou seja, existe assim uma escala de aperfeiçoamento, uma escala de progressão moral nos mundos, assim como existe para nós, os seres que habitam esses mundos. Então, é certo que não estão na mesma condição de evolução que o planeta Terra. A resposta diz o seguinte: de acordo com o ensino dado pelos espíritos, muitos variados são os graus de progresso dos mundos. Uns se acham no mesmo ponto que o nosso, outros mais atrasados, com uma humanidade mais bruta, mais material e mais inclinada para o mal. Outros, porém, já se encontram muito mais adiantadas, quer física, quer moral, quer intelectualmente. Nesses mundos, o mal moral é desconhecido. A ciência e as artes já atingiram um grau de perfeição que não nos é dado compreender. Sua organização física, menos material, não se acha sujeito ao sofrimento, às enfermidades. Aí os homens vivem em paz. Não procuram prejudicar os seus semelhantes, mas estão livres de desgostos, de cuidados, de aflições e das necessidades que os preocupam na Terra. Finalmente, existem mundos ainda mais adiantados, nos quais o envoltório corporal é quase fluídico e se aproxima sempre mais da natureza angélica. Na série gradativa dos mundos, o nosso não ocupa o primeiro nem o último lugar. É um dos mais materializados e dos mais atrasados. Estamos ali no segundo degrauzinho, né? Mundo primitivos, provas e expiações. Então, tem muitos degraus ainda para a gente avançar, para a gente chegar numa condição de um mundo feliz, de um mundo perfeito, onde estarão os espíritos com o grau de evolução, com o crescimento e evolução moral, dentro de um status compatível com a evolução daquele mundo. Então, tem que haver essa compatibilidade sempre, assim entendemos. Se o mundo é um mundo evoluído, se um planeta atingiu um determinado patamar de evolução, os seres que habitarão esses planetas terão de ter também esse patamar de evolução compatível com a evolução daquele planeta. A propósito, estamos passando aí por um processo de transição, de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Então, a nossa preocupação, cada vez mais, precisa ser essa, né?
que a nossa condição moral também, ela se eleve para que a gente possa merecer o espaço dessa nova situação em que esse planeta estará. Gostou do tema? Gostou do assunto? É só acompanhar a gente. Nós temos aqui uma série de vídeos já gravados desde o início do livro. Estamos estudando devagarzinho, capítulo por capítulo, e vamos prosseguir. Gostou? Compartilha. Gostou? Segue a gente. Gostou? Retorne, porque o estudo vai continuar. Muito obrigado.